Bem-vindos a mais um episódio do incrível Postcast! Iluminados pelo Poste, eles dão a sua opinião da política, à economia, da higiene ao bem-estar pessoal. Passo então a apresentar o painel dos mestres disto tudo. Amândio Nunes, Pedro Leite e João Oliveira. Junta-te a nós enquanto procuramos responder às grandes questões do universo. Que fantástico ambiente! E tem uma história engraçada, outra. Também tenho uma para falar Sobre ignorância. Mas isto já é de 77. O Mário, andava a circular aí um vídeo há dias de uma entrevista de uma senhora. Isto foi na Feira de Turismo em Lisboa. Ela estava a entrevistar lá eram dois universitários. Então diz-me, Ilhas da Madeira, não, quantas ilhas dos Açores existem? Eles não sabiam o número. E pronto, não sabes quantas é que são, mas diz-me uma delas. Uma delas disse Funchal, e diz-me outra, Ilhavo. Que é para começar por ilha? Começa por ilha. Olha, não tem nada a ver com o tema, mas eu tenho mesmo que dizer isto. Falaste das reguadas, no meu tempo também havia reguadas. E a minha professora da primeira classe, depois eu troquei de professora, foi uma vez lá um antigo aluno, ele levou-lhe um presente, foi ele que fez, e foi uma régua com furos para nos dar nas mãos. Ainda deve doer mais. Podes cortar isto do episódio, mas estiveres a ver... Dói mais. Por acaso eu gostava de ter apontado o nome de quem é que foi oferecer. Com furos doía mais? Exatamente. Quem fez uma régua para oferecer à minha professora primeiro primário. O ensino, por isso é que eu digo que o ensino é básico. É básico. Uhum. Opa, E um empreendedor... não tem que ser aprendido na universidade, mas tem que ser aprendido na vida. Na vida. Eu dou um conselho a toda a gente, ler um livro que anda aí, escrito agora por um senhor que eu acho que é espanhol, pá, que se chama 2030. É uma espécie... Mete no rodapé, João. 2030. Vou ter. Vale a pena ler. Vale a pena ler e ler o que está nas entrevistas. Mas não é um daqueles livros que o Leite, no último episódio, disse... Não foi no último, foi no... Sou o Colégio Tóxico. Há muitos livros de motivação que são escritos. Não tem nada a ver com motivação. Mas a tua opinião era que se deviam queimar todos. Fazer uma fogueira linda. Mas este não é sobre motivação. Não, é um livro escrito por uma pessoa, mas com a colaboração de muitos cientistas e muitos professores e muitos técnicos de muitas pessoas que são lá mencionadas. Ele próprio é professor em Inglaterra e nos Estados Unidos. E é um livro para ser lido na perspectiva de quem se preocupe com o que é que nós somos, o que é que estamos aqui a fazer e o que é que vão ser os próximos 10 anos. Ainda não. Eu acho que vai ser o fim de uma era. Nós vamos ter uma guerra de três em pipa, é que vai contar desta merda toda, porque houve um filósofo que há uns anos perguntaram-lhe como é que ele achava que ia ser a terceira guerra mundial. E ele disse, a terceira não sei, a quarta vai ser com paus e com pedras. E é verdade. Já falava da quarta. Sim. Aqui há uma questão que eu acho que também é importante, aqui no processo do empreendedorismo, e eu lembro-me de ter passado isso também numa fase inicial, e visto que o Mário tem, então, agora, pelos vistos, vários projetos em paralelo, fazendo uma retrospectiva para quando começou a iniciar os projetos e a ser empreendedor, até que ponto é que necessitava da validação deste ou daquele para... Porque o que eu encaro, só por aqui para finalizar, às vezes o projeto e eu vivi as duas partes, ou seja, eu necessitava de uma validação para avançar, mas muitas vezes quando ia buscar essa validação, o que me acontecia é que se eu não tivesse a força suficiente, poderia não ter avançado. Porque quando nós criamos um projeto, e todas as pessoas que têm projetos até mais pessoais, ou seja, de início, dependem de quê? Dependem da sua rede de contactos mais próxima, logo ao início de um projeto. Quando estou a iniciar, não estou a falar de coisas maiores, que quando se lança já no mercado, já com bastante capital. E eu acho que nessa fase é muito importante termos a força suficiente para
ok, ir buscar alguns pontos que sejam importantes e é isso que também quero perguntar, ou seja, a quem é que devemos, fazendo uma retrospectiva, a quem é que devemos ir buscar essa validação e se ela é assim tão importante? Porque eu também me identifico na parte em que diz que temos que ter a força suficiente para avançar e isso é determinante. No entanto, acho que a necessidade de validação também pode ser um inibidor, porque podem nos dizer, olha, mas porquê é que estás a fazer isso? Não é? Aconteceu muitas vezes? Aconteceu. Olha bem, eu quando comecei a desenvolver a empresa que hoje tenho, ou a primeira empresa que eu tenho várias, mas houve uma foi a mãe, não é? Foi iniciado e depois foi parindo as outras. Quando eu comecei a primeira empresa, é evidente que independentemente do capital, que era muito, independentemente dos problemas que era preciso resolver, problemas técnicos, financeiros, que era preciso resolver havia coisas que eu punha também em cima da mesa. Em dúvida, em questão. Estou feito ao bife. Por exemplo, eu quando fiz a primeira empresa separei a minha mulher de mim, em termos económicos. Claro. Porque eu disse a ela, se eu morrer ou ficar inválida em um acidente ou numa coisa qualquer, tu não tentas manter a empresa. Vendes tudo aquilo, fechas a empresa e tens aqui um mínimo para viver até começares a mexer por ti próprio. Portanto, e o médico não ganha para comer, para sustentar filhos, é evidente. Naquele tempo já não ganhava. Portanto, é preciso a gente pôr bem nos dois pratos da balança os prós e os contras. E ser capaz de ter aquela capacidade de distanciamento? Exatamente, olhar de longe e ver. Eu fiz um seguro de vida, que era mais um encargo que eu tinha que suportar, mas disse à minha mulher, com este seguro de vida pagas as dívidas todas que eu tenho, que nós temos. Fechas a fábrica e vendes aquilo ao quilo. Isso é acreditar no amor. Já tinha dois filhos, já tinha responsabilidades. Já tinha muitas responsabilidades, dois filhos. Não, mas é mesmo acreditar no amor. Diz assim, olha, se eu morrer, pá, tens a vida feita. Não, mas não era ele não tinha nada a vida feita. Não teria, era depois problemas a baterem à porta, porque claro, dia, pois. A empresa de casa aberta era empobrecer. Mário, mas havia pessoas cuja opinião o tentavam prender, o tentavam demover. Isso há sempre. E qual é que distingue o empreendedor do não empreendedor, empreendedor relativamente a essas opiniões? Alguém que diz assim, eu sou capaz, os problemas que eu não estou a ver, eu acho que quando eles aparecerem eu vou encontrar uma solução. Vou encontrar uma solução. Pois é. Eu muitas vezes encontrei soluções face aos problemas. Ou seja, primeiro apareceu o problema e depois eu tive que encontrar uma solução para ele. Vamos aqui citar exemplos que era muito penoso e moroso, mas a ideia é, durante a execução de um projeto, há montes de engulhos. Desde o caminhão que vem com as peças e cai para de monte abaixo, desde o material que veio enganado e não sei o quê. No caso da minha profissão, nós estamos quase a acabar um molde que pode valer 200, 300, 400 mil euros. E se houver o azar de cometer uma asneira numa das peças do molde, estamos a destruir 200, 300, 400 mil euros. Pois. Com as consequências que isso pode ter. Se houver, por exemplo, um contrato com penaltis, um penalti marcado ali na grande área é uma chatice, é muito difícil de defender, não é? E há esse tipo de situações. Portanto, o que nós temos que acreditar na nossa capacidade. Todos os problemas têm uma solução. Nem que a solução seja pegar aquela merda toda e jogar fora. Mas já aprendemos alguma coisa, não é? Exatamente. Agora, é preciso depois decidir correr esse risco. Eu não sabia, nunca soube se eu ia ter uma saúde de ferro ou não. Pois. Acreditava, eu nunca tinha estado doente e tal, se calhar uma pessoa saudável e tal, se calhar não vou ter problemas. Mas a minha empresa dependeu de muitos anos de mim exclusivamente. Eu era o chefe, era o professor, era o ditador, era o comercial, era o comercial, até camionista, às vezes era para levar um molde para as crianças. Sim. Mário, e há pessoas que nascem, não é que nascem, que dado o seu ambiente familiar e os exemplos que têm, não é? Por exemplo, os seus filhos,
acabam por, no seu processo de crescimento, desenvolver isso. E as pessoas que não tiveram esse ambiente, ou na escola, ou familiar, como é que podem desenvolver? Exemplo nos outros, olhar para Como é que podem desenvolver isso? Ou seja, alguém que diz assim, opá, eu até gostava de ser empreendedor, mas na hora da verdade, se calhar, se alguém diz assim, opá, não arrisques, eu se calhar abandono a ideia, ou alguém que até pensa assim, ok, eu até tenho umas ideias porreiras, mas falta um pouco de conhecimento. Opa, isso é o meu problema. Eu até gostava sempre, mas só tenho ideias parvas. Devias ser comediante. Devias ser comediante. Eu dou-te um exemplo. Mas quem quer desenvolver, quem está a ouvir, diz assim, eu gostava de desenvolver isto. Eu tenho vários ex-colaboradores meus. Eu hoje já não sei de empregados, funcionários. Não É sei. colaborador, é mais bonito. Agora é mais, mais bonito. poético. Colleagues. Mais classe, tem mais nível. Eu não trouxe gravata, mas Até mais para dizer com a palavra empreendedor, porque a palavra empreendedor. eu tenho vários. Depois eu comento. Desculpa, eu tenho vários que hoje são empresários, são meus concorrentes. Felizmente todos eles um pouco mais pequenos que eu, mas de que eu me orgulho, e alguns deles continuam-me a considerar amigo, porque eu fui o mentor deles um dia dizer assim, se não vou trabalhar mais para o meu patrão por 1.000 euros, não vou trabalhar mais, vou fazer montar uma empresa. Claro. Houve alguns que se afundaram, 2 ou 3. Mas também há 3 ou 4 ou 5 que se engraram na vida e estão... Pronto, são empresários, não sei se estão muito bem ou muito mal. Não são o Mário, mas estão ali logo. Estão ali. Não, são empresários. Porque ser empresário também é um alimento para o cérebro. Claro. Eu sinto muito prazer quando de manhã estou a fazer a barba e digo assim, tu és um gajo, cara, mas és porreiro, pá. E gostava de que fazer a barba, mas eu aguentava lá. E o leite não temos Realmente, vou começar a fazer a barba. Eu tenho que gostar do gajo que está lá no espelho. Eu sei que tem alguma defesa, às vezes acuso-me a mim próprio, então-me a acusar a mim próprio, mas pronto, a gente tem que gostar daquilo que está a ver. E gostar daquilo que está a ver é ter realizado ontem uma tarefa positiva, de que eu não me envergonho de nenhuma das minhas ações na vida. Mesmo as más, eu tive algumas assim. Sim, menos boas, mas... Pronto, a minha maneira aprendeu com elas. Exato, serviu. Foi consciente. Aprendeu com ela. Foi consciente e aprendeu. Agora, ser empreendedor é ter um grande desejo de ultrapassar os nossos limites, sejam eles quais forem. Ultrapassar os nossos limites materiais. Há gente que se tornou empreendedor com projetos muito simples e que não exigiram grande dinheiro, a não ser a criatividade e a dedicação. Eu hoje consigo ver à minha volta pequenas empresas, pequenos negócios, em que as pessoas, mais do que um negócio para ganhar dinheiro, foram a escapatória possível. Não tinha emprego, não tinha não sei o quê, não tinha de viver e começaram a fazer... Foi uma coisa que eu li que durante a pandemia houve muitos negócios que nasceram porque as pessoas viram-se sem emprego e tiveram que arranjar uma alternativa de income. Em todas as crises. Começaram a fazer coisas que eram... Sim, é uma fonte de empreendedorismo. Eu gostava mesmo de sublinhar aquilo que disse. João, depois sublinha. Aquilo que disse, voltando atrás, que é aquelas pessoas que não tiveram a sorte do seu ambiente familiar ou escolar, ter aquele exemplo para serem empreendedor. Tem que ler um livro, de cada semana ler um livro. Primeira coisa, no primeiro ano, tem 52 semanas, ler 52 livros. 52 livros. Ui. Logo esta malta agora. Não sabe ler, coitado. Aquele seu candidato com o piercing, já fiquei eliminado. Fora, esse. Mas de qualquer maneira, o procurar rodear-se de pessoas, isto vale para todas as Networking. Não, procurar rodear de pessoas que têm as competências que nós queremos conquistar. Não necessariamente. Queremos copiar. Eu poucas vezes na minha vida encontrei à partida, ali na mesa de ofertas, a pessoa que tinha a competência que eu precisava que tivesse naquele momento. Mas o Mar já era empreendedor. Eu ou os meus colaboradores mais diretos é que fomos depois preparando essas pessoas para eles serem... Eu dou-te um exemplo. Eu tenho provavelmente a primeira secretária em Portugal a trabalhar a 200 km da fábrica. É a minha empregada, a minha secretária. Uma das minhas secretárias. Mora onde? Moro em Leiria, na Marinha Grande. Faz teletrabalho? E ela vai e vem todos os dias? Não. Trabalha lá. Há 20 anos. Teletrabalho?
há 20 anos trabalho em teletrabalho. Há 20 anos não havia estas merdas. E sim é inovador. Não, E sim, foi. Teletrabalho Há 20 anos. já- Há 20 anos que a minha Como é secretária que só isso vem à aconteceu? empresa uma vez por mês. Alguém que tem um espírito empreendedor, é normal ir à frente e é normal olhar para a frente e não ver pessoas com as competências que quer adquirir. Mas quem está Raramente atrás, encontra pessoa com as competências. claro, até porque Raramente. alguém que é inovador e está sempre a ver mais além. Mas alguém que vem atrás e quer ter alguma competência, por exemplo, de empreendedor, ajuda muito juntar-se ou aprender com o empreendedor. Aquelas foi o que aconteceu com os seus ex-colaboradores, não é? Tem que aprender, pois, exatamente, tem que aprender com alguém. Uma das maneiras é viajar. Eu, por exemplo, eu já criei, na minha empresa, já inventei muita coisa. Mas muitas das coisas que eu inventei, eu não inventei verdadeiramente. Eu reinventei uma coisa que eu fui ver. Que viu nas suas viagens. Eu fiz aquilo com 5 pernas, porquê? Essa merda com 3 pernas, se Também não cai, funciona. não vira. Chega aqui com 3 pernas, que é mais bonita ainda, dá mais trabalho, e também não cai. Também, estás a perceber? Portanto, muitas das coisas que eu fiz foi uma reinvenção daquilo que eu vi numa feira, normalmente. Ou feito por um colega, ou... Pois era, o que já falámos, daquela fonte de inspiração, de estar mais... a fazer isso assim? Eu subir uma mesa de 5 pernas, a Tyrrell, um dia resolveu criar um carro com 100 rodas, o famoso Fórmula 1 de 100 rodas da Tyrrell. Não teve sucesso nenhum, o gajo queria 100 rodas, achou que andava mais com 4. Não teve sucesso, mas eles fizeram uma obra de engenharia complexa para ter um Fórmula 1 com 100 rodas. Eu lembro. Portanto, Era um carro azul, não era? não me lembro a cor, mas era a Tyrrell. O problema está sempre nisto. Nós temos que ter conhecimentos, ou pelo menos ver que alguém já fez uma coisa parecida com isto. Eu ver uma coisa parecida com isto e eu vou reinventar essa coisa. Mas isso até é interessante, porque muitas vezes as pessoas não avançam ou não são empreendedoras porque acham que há algo que já está feito e que elas não vão aparecer no mercado com algo novo. E não tem nada a ver. Às vezes podemos... Não tem nada a ver. Nós temos sempre a possibilidade... Ou dou-vos um exemplo simples. Eu tenho 2 jardineiros. Isto está a ser cortado, já não está. Não, estamos em gravação. Uma gravação muito comprida. Vai dar para 2 episódios. Da jardineira? Mas a seguir encerramos. Não, ainda tenho uma questão. Tens, ok. Eu tenho 2 jardineiros e um destes dias estive a engarrafar o meu vinho. Eu fabrico vinho para mim para não ter química. Nem quero Tudo natural, Claro. tudo biológico. Nem sulfatos, nem tartáricos. Mas é para dar aos amigos ou é para consumir? Dá para dar aos amigos ou Eu não não? dou aos amigos porque eles acham que não presta e eu também não me chateio nada com isso. Quem quer levar, leva. Pô, eu não quero- Um amigo que não considera o nosso vinho não é um verdadeiro amigo. Eu não ofereço vinho aos amigos pela obrigação de oferecer vinho. Não, se querem ir lá, é muito bom, então, tudo bem, Vão lá não ver. vão gozar, é porque o meu vinho não presta, não sei o quê. Eu bebo o meu vinho. Mas isso tem a ver com a saúde de Eu ferro. não estou a brincar, não estou a brincar. Sim, com a saúde de ferro. Isso coincide com a saúde de ferro. Eu, por exemplo, ontem, os jardineiros esqueceram-se de trazer para cima uma garrafa lá da minha adega, que é numa mina que eu tenho, onde está o vinho fresquinho e tal. Numa mina? Sim, na minha. porque não há variação de temperatura. Então eu queria beber vinho à hora do almoço, fui à adega buscar uma garrafa e bebi uma garrafa de sílica que eu gosto muito e que até o teu pai que me costuma trazer uma garrafa de Natal. Eu bebi a merda de sílica. Passei a tarde miserável de sede, que é uma coisa que o vinho não me faz é sede. Mas aqui os sulfitos, os sulfatos e aquelas porcarias todas que aqui tem misturado. Ora bem, mas estamos a falar nas rolhas e eu tenho lá uma máquina de arrolhar, de meter rolhas nas garrafas, que vem do tempo do meu pai. Aquela máquina foi uma das lembranças com que eu fiquei do meu pai, que arrolha perfeitamente. É uma máquina manual, mas mete arrolhas com uma categoria. Eu tive 10 minutos a explicar ao meu jardineiro como é que se metia arrolhas. Porque eu disse, não, porque eu tinha que calcar aqui, portanto, não pode deixar garrafas, se aquilo tem, eu enfio a rolha aqui, a rolha quando é apertada na máquina para entrar na garrafa tem que estar mais pequena com o buraco da garrafa, quer dizer, Claro. passa do buraco ligeiramente menor para um buraco ligeiramente maior que a garrafa. Se eu deixar ela pôr as orelhas de fora, já está feliz, a rolha já não vai. Claro. Opa, eu tive 10 minutos para ensinar a arrolhar. Sei lá, mas você ainda não viu?
olha, depois aqui por isto por aqui, está a ver igual por aqui. O malta, onde é que se aprende a meter rolhas, não é? Depois havia uma outra rolha que não passava porque estava muito seca. Eu disse, tem que se molhar rolhas em vinho, que é para umedecer as rolhas, você não umedece as coisas para passar melhor. Porque eu não conseguia sequer, eu não deixei estar a sofrer Claro. com a rolha É para seca, pôr a não rolha. conseguia comprimir a rolha. Portanto, o problema está sempre nisto. Nós temos que conseguir transmitir às pessoas a maneira como elas têm que encarar o problema. Daí que não consegues arranjar rolhadores profissionais, não, os meus jardineiros não prestam como jardineiros, os plantadores de cubos que eu mando plantar. Muitas vezes chego lá e digo, está tudo torto, levanta isso tudo que eu quero isto direitinho. Eu gosto das coisas direitas, eu gosto das coisas limpas. As minhas fábricas dá para comer no chão e eu faço centenas de toneladas de lixo por ano. Claro. Centenas de toneladas, não é de quilos. Portanto, mas está sempre tudo organizado, limpo, e temos já uma metodologia para cai aqui, limpo. Sim, sim. Portanto, o que nós temos que aprender a fazer é conduzir os que nos rodeiam para uma melhoria das suas tarefas diárias. Eu ensinei os meus empregados a ir à casa de banho, muitos deles não sabiam. Eu de vez em quando digo assim, olá, tu Tem que falar para o microfone. Não, mas eu- Tem que ser assim. Ouve lá. Olá. Olá, tu de vez em quando vais não vendas de água quente, porque se eu te tornares esta merda vais pôr da rua. Eu não quero aqui gente a cheirar mal. Tens água quente para tomar banho. De vez em quando tem que dizer isto. Portanto, eu tive que educar pessoas, tive que... Mas isso não é só nas fábricas que acontece. Pronto, mas a ideia, ainda podia ir mais longe, mas Sim, a ideia é, nós temos qualquer chefe, e não tem que ser o patrão, Melhorar em tem o tudo. outro abaixo. Os meus empregados todos, cada um deles é empreendedor no seu posto de trabalho. Eu tenho que lhes criar aptidões e treiná-los para eles também serem empresários. Eu tenho chefes, subchefes, tenho gente que está numa escala. Tem uma Isso cadeia, é o sim, chamado uma é cadeia. cultura da empresa, ou seja, se tem um mindset que, onde é Cada um possível. deles é um empreendedor. De Toma vez em quando chega a minha decisões, vez e inova. diz, chefe fulano, Por isso é eu que fiz ali não sei o quê, e eu digo, parabéns, fizeste uma coisa, categoria que eu nunca tinha pensado, eu sou o teu patrão, categoria. Por isso é que eu referi que, por exemplo, que um dos fatores que a mim mais me impulsionou para o empreendedorismo foi o meu primeiro emprego depois da faculdade, porque realmente dava muita autonomia e muita responsabilidade. E acho que isso foi muito importante, Olha. estarmos numas empresas que têm esse tipo de cultura. Tem aqui mais uma questão de É a terminar. última, que é para terminar. É a última? Que é, eu acho que cada vez mais, dada a situação do país, e é muito difícil para pessoas que têm boas ideias, às vezes, o acesso ao capital. Ou seja, não existe muita poupança, já dos pais, já das próprias pessoas, os rendimentos são baixos, sendo baixos, também a carga de impostos é muito alta, é difícil acumular dinheiro. Portanto, alguém que tenha boas ideias, como é que os bancos também não emprestam? Alguém que tenha boas ideias, como é que pode vencer essa dificuldade inicial em reunir o capital necessário para implementar a ideia? O capital necessário é sempre uma coisa, função daquilo que cada um de nós pretende fazer. Portanto, eu posso querer fazer um empreendimento e gastar 50 milhões de euros para pôr lá a fazer chouriças, e se eu não tiver 50 milhões de euros, não posso ir ao banco pedir Mas às 50 vezes são milhões. milhares. Não, o problema não tem. As coisas são sempre proporcionais ao objetivo que nós temos. Ou seja, os bancos, quer queiramos, quer não, ainda têm, agora vão ter um bocadinho de problemas, porque isto está tudo a cair podre, mas os bancos, a função dos bancos é emprestar dinheiro. Eles estão lá para isso. É o negócio deles. O negócio deles. O negócio deles é emprestar dinheiro. E agora, o complexo dos bancos neste momento é saber onde é que podem emprestar dinheiro, tendo ainda em perspectiva ele ter um retorno. Mas os bancos não têm outro negócio. O negócio dos bancos é emprestar dinheiro. Por acaso eu cheguei a trabalhar na banca e havia um administrador que dizia que o negócio da banca é emprestar guarda-chuvas quando está sol e depois ir recolhê-los quando começasse a chover. Bom, Ao mínimo sinal de nuvens, ei, vamos buscar os guarda-chuvas. Bem tudo, bem tudo. O negócio do banco Mas- é, de certa medida,
juntar o dinheiro de todas as pessoas e Em depois depósitos e administrá-lo para Mas há muita gente, Sim, mas- há muita gente com boas ideias. Mas qual é e que é a tem- solução? E tem dificuldade em, às vezes, reunir 10 mil euros, 5 mil euros, 10 mil euros. Não, eu não conheço, ainda não conheci ninguém, mas não conheci mesmo, Pedro, que eu considero que tinha boas ideias, tem capacidade para pôr ideias em pé. Uma coisa é querer ter boas ideias e outra coisa é tê-las, não é? São duas coisas diferentes. Mas eu não conheci ninguém na minha vida que eu achasse que tinha capacidade para chegar bem longe. E eu tenho exemplos de pessoas, eu tenho exemplos até de empregados meus, que saem da fábrica, vão para casa fazer coisitas para ganhar tanto ou mais do que ganhar na fábrica. A fábrica é apenas uma almofada da segurança Sim, deles sim. e também poder pedir ao patrão, olha, deixa-me fazer aqui esta peça, deixa-me fazer aquela peça e tal. E eu apoio todos. Portanto, todas as pessoas que eu conheci verdadeiramente empreendedores, temos Arranjam maneira. lá em frente à casa do teu pai, eu tenho lá o filho do Manel, o Firmino. Tu conheces o Firmino, da tua idade. jogou bola comigo. Trabalha- E com o Bruno. Trabalha com o Bruno. O Firmino é um empreendedor nato. Eu já disse ao Bruno, ele também é protegido do Bruno. Já disse ao Bruno, este é o teu braço direito para sempre. Como eu também tive braços direitos mais confortáveis que outros, porque ele é um empreendedor nato. Ele sai dali para ir fazer coisas. Pois. Aqui a questão é, Portanto, e depois implementa as coisas de uma maneira. ele tem uma ágil. visão, depois consegue ver facilmente, Vai aprender, exatamente. vai aprender. Ou seja, um empreendedor, se falta capital, consegue Dá fazer a volta, coisas dá a volta pequeninas para começar a para, fazer coisas. Isso. Também concordo com essa... para ganhar um Mas rendimento não há dúvida extra. nenhuma sobre isso. Eu para tenho tido ganhar vários rendimento exemplos extra. desses ao longo da vida. Tenho tido vários exemplos desses, de pessoas que, isso de chegar ao banco e dizer, pá, eu precisava aqui de. Todas as vezes que o banco meteu de 20 milhões na mão de um gajo que tinha 3, perdeu de 23 milhões. Porque não dá, não é assim que funciona. Pois. Eu conheço situações, ao longo da minha vida conheci empresários que de uma maneira ou outra aldrabaram os bancos, sempre na perspectiva de que tinham 3 ou 4 milhões, o banco emprestou 20, e eles os 3 continuaram a guardá-los, e se calhar tiraram um dos 20, e nunca queimaram. mais pagaram a merda dos 20 e acabou tudo, acabou os 20 Ficou assim. milhões. Ou seja, se há problemas de capital, é começar por baixo, começar se calhar em projetos paralelos. Não, o problema é ter uma ideia, de preferência, discuti-la com parceiros. Eu estou Validá-la. a pensar em montar uma empresa. Agora eu já não estou a pensar em montar nada, mas pronto, andando com ideias, fazer coisas. Primeira mão, acho que isto em primeira mão. Eu estou a pensar, tenho que pensar ao longo da vida e vou-vos contar. Isto não quero que gravem isto. Tá. Vamos cortar esta Mas, parte. ok, corta. Não quero que gravem isto. Não, sério. e, Tá bem. e depois de concretizar, podemos Eu- lançar, depois de Todos concretizar. nós somos empresários em potência. Ui. Ui, que vem aí. Ai, para o braço. Sinto. Esta parte podemos. Pode. Esta parte. Olha, depois começa aqui. No próximo Vamos episódio. concretizar. Vamos... Sim. Não, mas Vamos, assim. Mas concretizamos. o empreendedorismo é uma coisa que todos nós gostaríamos de ser, e eu acho eu. Mas nem todos podemos ser. Nem todos têm as mesmas capacidades e poucos têm a oportunidade de aprender com quem lhes dá as capacidades. Porque eu, por exemplo, eu comecei, eu tenho uma certa habilidade para a mecânica, uns têm habilidade para pintor, outros para música, mas os dedos com os pés, não sei o quê, e aquilo para mim é impensável algum dia eu aprender aquela técnica e considero uma pessoa habilidosa. Portanto, cada um de nós tem uma habilidade. Eu tenho uma cabeça mecânica, porque aprendi a fazer coisas mecânicas. Eu, com 12 anos, fiz a primeira espingarda. Tive um tio que era professor, tinha uma oficina em casa e que me ensinou a fazer coisas. E eu, com 12 anos, fui dar o primeiro tiro com uma espingarda feita por mim. Por mim e por ele. Sim, sim. Tinha que ser. Meia cronha, eu é que fiz aquelas merdas todas. Ele ajudou-me a fazer, mas foi daí, eu com 13 anos, a minha avó comprou uma motorizada e eu, passado 3 meses, já estava a desmontar a cabeça do cilindro para baixar a colaça para ter mais potência para passar aos meus outros gajos.
Estás a perceber? Portanto, isto não nasceu comigo, eu fui aprendendo com as condições do momento. Sim, mas A ideia esse é interesse. sempre esta. Também fui apontando aqui ao longo deste tempo que nós estivemos a falar, ou seja, os pontos mais importantes que aqui conseguimos destacar, diria que há mais, não é? Mas que têm muito a ver com o que é que nós falamos? Falamos da vontade, dos objetivos, ter objetivos claros, ter uma força, também muito focado também na parte da educação, também falamos muito da educação. Educação escolar e escola da vida. Exatamente. Procurarmos por nós próprios Também o Mário conhecimento. falou da fonte de inspiração, que eu vou aqui buscar àquela situação em que formam-se os pequenos clusters em cidades ou regiões. A perspicácia, que têm saber olhar, para onde exatamente. olhar. Gostar do que se faz e penso que foi isso, que dos vários temas que fomos falando, das pequenas histórias que fomos aqui contando, que abordaram estes temas, É certo? Com o enorme contributo de Mário Rebelo. Não, Mário, e então terminamos aqui com outro ponto, que é o networking. É muito importante criar relações com as pessoas, Tens razão, nem tens que razão. seja à base de papel E higiênico. falamos também da questão da validação de ideias. Por acaso queria dar uma ideia, ver se vocês validavam, já que somos 3 empreendedores. Antes de terminar. Que é o quê? Eu disse há bocado só tinha ideias parvas. Sim, sim. Disto, tive uma ideia que fui a Fátima. Eu não vou lá por acreditar eu próprio naquilo, mas fui porque fui arrastado, né? Vou-te Sim, arrasto. sim, sim. E ver aquela coisa, aquele negócio todo à volta da religião, não sei o que, então tive uma ideia que era vender latas de ar de Fátima. já houve um gajo que quer vender isso. Já? Já. Não é inovadora essa ideia? Não, já houve. Latas de ar de Fátima? E trazer ar. É que isto podia dar tipo ar de Meca. Não, já houve. Isso houve um bocado até de polémica à volta disso, mas houve aqui há uns Sim, 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 6, sim. 7, 8 anos. Mas o meu tinha selo de garantia, que era mesmo de Fátima, que não era da Vintes. Eu não estava lá em Fátima e mandava para a França. Pronto, então se já copiaram. Sim, Vou ter que arranjar outra ideia. Encerramos. Isso é. Isso às vezes Só for acontece com os engarrafas, operadores. engarrafado, ar engarrafado, com as rolhas com a máquina do meu gajo. Então pronto, vamos encerrar. Nós hoje foi um episódio bastante longo, nós aproveitamos muito, bebemos muito da experiência, desta fonte de sabedoria que é o Mário, baseado muito em experiência. Acho que quem tem dentro de si o espírito empreendedor, acho que se reviu muito nestas histórias, e quem tem essa ambição tem aqui uma inspiração e Umas bastantes dicas para continuar. Falamos muito o que é que distingue um empreendedor. Trouxemos aqui um caso já de sucesso, tem um historial enorme. Espero que tenham aproveitado esta experiência. Nós lançamos várias ideias para vocês se inspirarem na vossa vida. No caso, a minha ideia foi parva, mas pronto, essa esqueçam. E principalmente num caminho de desenvolvimento pessoal, e como nós nos podemos tornar empreendedores, seguindo as palavras de alguém que vai já há décadas à nossa frente e aproveitando a sua experiência. E agora vamos terminar o episódio. Temos aqui muito material, vai ser aqui um pesadelo para o João Para a Tiago. edição, cortar, mete, edita. E espero que algumas partes vão ter que ser tiradas, infelizmente. Algumas histórias vão ficar em off, E mas outras tenho a certeza que muitas histórias muito interessantes vão ficar neste episódio. Pronto, o nosso próximo episódio é sobre... Educação. Educação? Dou-vos uma ideia para o próximo episódio. Não, a sério, não estou a brincar. Força. Novas profissões. Porque Novas profissões. Ok. Também, sim, sim. novas profissões. Porque há um conjunto de profissões que podem vir a ser novas profissões, que são alternativas a profissões que desapareceram e que eu considero que são absolutamente fundamentais para a nossa melhoria de vida. Um exemplo, jardinário. Não estou a brincar. Não é isso. Jardinário, mas não é jardineiros. É criadores de jardins, que é diferente. São dois conceitos diferentes. Designer. É arte, designer de Claro. jardins. Designer que toma conta e diga, pá, eu tenho aqui um conteúdo para ajudar. Não é só cortar a relva, vou fazer um... Quem diz designers diz conservadores de fachadas de prédios. Instaladores de novas fontes de energia, novas soluções energéticas nas casas de quem não tem puta ideia do que é isso. Claro. Vamos ter um convidado também para falar sobre esse assunto. Pois é. Então pronto. Próximo episódio... Mas o próximo é sobre novas- educação. Sobre educação e e novas profissões, e depois, assim. E arranjar sugestões Claro. para novas profissões. Porque a jardinagem, na minha perspectiva, não é plantar batatas. É realmente ser capaz de olhar para o espaço e dizer, pá, depois aqui E vou plantar batata doce. fazer aqui uma coisa de categoria, ficou bonito.
e conversa o vizinho do lado, que foi o gajo que fez este jardim? Foi o António. Vai chamar o António para vir. Chama o António. Tiraste uma ideia. Então pronto, Se queres batatas. se queres batatas do jardim. Olha, vamos fazer como o Pimbas sugeriu, vamos acabar com uma frase. Tens a frase? Pimbas. Não sei, só me lembro, vamos levá-lo à posta. Não, a do Pimbas. A do, qual é que era? Hoje a frase especial era e se elas querem um abraço, um beijinho. Nós Pimbas, é isso. E se elas querem. Acho que ela vai ficar contente com Vai, ela. vai, com Mas dois episódios. É só este E episódio. no outro também foi. Vamos. 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 Tchau. Tchau. Até à próxima. Até à próxima.